Hoje nós vamos falar sobre sujeitos do contrato. Acredito, tenho quase certeza que a gente não consegue falar sobre tudo, tá? Mas a gente dá início hoje e a gente vê tranquilamente como é que a gente vai caminhando. Bom, então, o primeiro ponto que eu quero, da gente recordar é que nas últimas aulas nós falamos sobre o contrato de trabalho, né? E nós vimos que o contrato de trabalho, ele pressupõe necessariamente dois sujeitos, né? Porque a gente não tem a figura do autocontrato quando a gente está falando em um contrato de trabalho. Então, a gente pressupõe dois sujeitos, que no caso, né, nós temos o empregado e o empregador, tá? Então, necessariamente, quando nós estamos falando nessa relação, né, de emprego, na formatação do contrato de trabalho, nós estamos falando que nós temos de um lado, né, o empregador, que é o capital, e de outro lado o empregado, que é a força do trabalho. Então, a própria CLT, ela vem definindo para a gente no artigo 2º e no artigo 3º, como é que se apresentam, né, essas figuras. Então, primeiro, no artigo 2º vem a definição de empregador, e no artigo 3º vem a definição de empregado. Então, quando nós queremos observar, como regra geral, né, os requisitos que estão atrelados à figura do empregado, nós vamos buscar esses subsídios no artigo 3º, sendo que o requisito, né, da subordinação, a gente busca lá no artigo 2º, tá? A questão da prestação, né, do serviço. Então, o artigo 3º da CLT, é importante a gente ler, né, e ele diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Aí ele diz que não existe, né, distinção em relação à espécie, né, de emprego, né, a condição de trabalhador, nem mesmo no que eles denominam trabalho intelectual, no trabalho técnico, no trabalho manual. Porque, por exemplo, você não tem como, só porque a pessoa, né, é um advogado, por exemplo, você dizer que não tem como você fazer uma equiparação, né, dela enquanto trabalhador. Então, a partir daí, a gente tem alguns requisitos que são considerados, né, como requisitos essenciais, que nós temos que observar nessa relação. A gente vai falar de um a um deles, tá? Mas eu quero só chamar a atenção com base aqui no que nós acabamos de ver do conceito. Então, o primeiro ponto de vista que nós temos que observar, né, como requisitos essenciais, porque a gente tem os requisitos essenciais e a gente tem os requisitos complementares, ou seja, não essenciais. Então, nós vimos que nós temos um trabalhador, que, regra geral, esse trabalhador é um trabalhador não eventual, né? Então, ele tem uma característica de exercer, né, esse serviço de forma permanente, né? Cuja atividade desse trabalhador, né, é exercida sob a dependência de uma outra pessoa a quem ela é dirigida, que aí, no caso, nós temos, então, né, que buscar a figura da subordinação, tá? Necessariamente, o empregado é uma pessoa física ou uma pessoa natural. A gente não tem empregado, né, na condição de pessoa jurídica, assim como essa pessoa também, ele é um trabalhador que é assalariado, ele presta serviço, mas ele recebe por essa prestação, né? Ele recebe uma retribuição por essa prestação de serviço que efetivamente ele faz. E aí a gente tem a característica da pessoalidade. Por quê? Porque o empregado, né, ele presta pessoalmente o exercício ao qual ele se submeteu nessa regra contratual, tá? Então, nesse contexto, né, do artigo 3º, a gente tem as características básicas do contrato, tá? A gente depois vai falar mais um pouco sobre cada um deles, só um minutinho.
Mas nós temos também o que eles falam que são os requisitos complementares. No caso dos requisitos complementares, nós temos, então, o que eles denominam ânimos contraendi e a exclusividade. Então, vejam que, né, nós temos requisitos que são necessários quando nós temos, por exemplo, uma reclamação trabalhista com pedido de vínculo empregatício, né? Aí o juiz, então, vai o quê? O juiz vai levar em consideração esses elementos que são essenciais, já os elementos não essenciais, ou também chamados, né, de complementares, eles já não precisam estar participando efetivamente dessa relação, tá? Daqui a pouco a gente volta nesses requisitos. Então, o que acontece? Vamos começar a falar sobre cada um deles. Primeiro, vamos chamar a atenção na pessoalidade. O próprio nome diz para a gente, né? A gente já tinha comentado em outras aulas que o contrato de trabalho é um contrato intuito personam, né? Ele é personalíssimo. Por quê? Porque ele tem uma vinculação, né? Eu tenho uma relação, né, de emprego com uma pessoa física, e essa pessoa física é que tem que efetivamente prestar os serviços. Se eu muito não me engano, quando a gente falou sobre isso, eu até usei a Ana, né? Falei, a Ana tem uma irmã gêmea, né? É a Ana Cláudia. A Ana Cláudia pode ir no lugar da Ana no trabalho dela? Não. São pessoas distintas, com características e pessoalidade, né? Personalidade diferente. Então, ela não pode se fazer substituir, que é o que ocorre, por exemplo, quando a gente, às vezes, tem um trabalho autônomo, né? Se a gente não tem a característica da pessoalidade, nós não temos a relação de emprego, né? A gente não tem o reconhecimento do vínculo de emprego, do vínculo empregatício, mas sim nós temos a caracterização de uma prestação de serviços. Outra situação que eu coloquei ali para chamar a atenção de vocês, porque a gente fala, né, que ele é personalíssimo, pode ter situações que, quando do julgamento, né, o juiz vai levar em consideração para julgar o processo, ele não afasta essa característica da pessoalidade quando a empresa, né, aceita que, por exemplo, em virtude de um trabalho de equipe, essa pessoa seja substituída por outra da sua equipe, né? Ou de forma tácita ou forma expressa, exista essa possibilidade. Mas é claro que, quando houver essa substituição, nós estamos falando uma substituição específica e que, no caso, né, o julgador, ao analisar o caso concreto, ele vai estar levando em consideração essa característica. Ele não vai, né, tipo assim, passar batido. Ele vai estar verificando se realmente houve uma situação de fato de direito que levou àquela condição, tá? Então, a gente tem sempre que observar, né, que essa característica da pessoalidade, ela funciona em relação ao empregado. Por quê? Porque no caso do empregador, nós podemos ter, né, o empregador, pessoa jurídica e pessoa física. O empregador não é somente uma pessoa física, né? Ele pode ser jurídico ou física, ele pode ser uma instituição sem fins lucrativos, ele pode ser uma massa falida, né? É uma condição de que não há, né, nenhuma vedação nessa interpretação, tá? Agora, em função do empregado, a gente tem a característica da pessoalidade. Aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas e quando a gente tem, por exemplo, o famoso PJ, né? Aquela pessoa que é o MEI, que trabalha, né, como pessoa jurídica para que trabalha, né, para uma outra pessoa jurídica, que aí vem na condição de uma prestação de serviço. Esta prestação de serviços, quando o juiz analisar,
ele vai analisar sob dois prismas, né? Se realmente é uma prestação de serviço por uma pessoa jurídica a uma pessoa jurídica, ou se, na verdade, existe uma maquiagem, onde eu tenho uma pessoa física prestando serviço para uma pessoa jurídica. Por isso é que esses elementos essenciais, eles são importantes neste contexto. Porque se o juiz levar em consideração que foram preenchidos todos os requisitos, né, necessários e essenciais a configurar uma relação de emprego, ele pode muito bem desconstituir este contrato, aparentemente, da pessoa jurídica, né? Com base no artigo 9º, ele vai julgar que é nulo aquele contrato de prestação de serviços que existe entre as partes, e firma, então, um contrato de relação de emprego, né, entre esse empregador, pessoa jurídica, com esse outro empregado, pessoa física. Porque ele vai ver que, na verdade, houve uma situação, né, para ludibriar uma relação de vínculo empregatício, lembrando que, neste caso, nós, então, nos utilizaríamos, né, do princípio da primazia da realidade, ok? Então, regra geral, só pessoa física trabalha, né? Pode ser, considerado empregado, mas aí a gente tem que tomar cuidado com essas relações consideradas relações fraudulentas, né? Que podem induzir a erro. Mas aí, nestes casos, gente, só vai ter uma providência, né? Se o juiz for chamado a se manifestar sobre essa relação. Fora disso, ele não vai, né, interferir ou vai se manifestar, ou através de uma fiscalização, ou através de uma reclamação trabalhista, ok? Então, a pessoalidade, ela cinge nessa condição. O requisito subordinação, né, ele é um dos requisitos, assim, vamos dizer assim, mais importantes, né, dentro da configuração do empregado, tá? Todos eles são importantes, mas a subordinação, ela traz para a gente, né, uma condição diferenciada do trabalho subordinado, do vínculo empregatício. Então, como eu comentei com vocês no início, a subordinação, nós vamos pegar, né, no artigo 3º, justamente essa situação de dependência, porque a situação de dependência é que nos leva à característica da subordinação. Tá? Na verdade, vamos dizer assim, essa dependência, né, que, no caso da subordinação que nós temos dentro do contrato de trabalho, a gente tem vários tipos de subordinação. Você tem subordinação técnica, você tem subordinação jurídica, você tem subordinação diretiva, disciplinar. Aí, assim, vocês vão ver que os autores, né, de uma forma geral, eles elencam, né, dentro da doutrina, várias condições que você configura a subordinação, né? E dentro dessa condição, então, da classificação, vamos dizer assim, que eles apresentam da subordinação, nós temos que a subordinação jurídica, eles falam que seria a mais forte, né? Vamos dizer assim, seria aquela que apresenta um elemento fundamental, porque ela vem, então, né, trazendo o empregado como uma espécie dentro do gênero trabalhador, que seria o gênero, né? Então, quando a gente está falando nessa subordinação jurídica, eles falam que é justamente essa dependência real, né? Que é criada por um direito do empregador em comandar aquele empregado, em dar as ordens. E, neste caso, há uma limitação da vontade do empregado, por quê? Porque no trabalho subordinado, em tese, a vontade do empregador, né, ela se sobrepõe. Ela se sobrepõe por quê? Porque ele coordena o trabalho, né?
ele coordena as atividades que você vai exercer. É aquele exemplo clássico que nós já falamos, né? A gente já até perguntou aí para vocês. Você pode chegar a qualquer horário no seu trabalho? Não. Você pode chegar e fazer o que você quiser? Não. Você está dentro de um trabalho subordinado, onde você tem que preencher aqueles requisitos, né, que foram estabelecidos para você dentro daquela relação contratual. Então, existe um estado de dependência àquele que está te dando as ordens, né? Aquele que te paga, e você, então, acaba se subordinando, né? Como regra geral. A gente vai ver que hoje a gente tem uma exceção no contrato intermitente. Então, como regra geral, ele acaba se subordinando a essa condição, tá? Essa é a perspectiva que a gente tem. Então, por isso que a gente fala que é um trabalho dentro da característica de um trabalho subordinado. Nós temos a característica de estar vinculado, né, a um empregador, que é aquele que vai nos passar as ordens, que vai trazer para a gente a regra que nós temos que observar, tá? Então, isso através do depoimento pessoal, o juiz consegue configurar, né, se a gente tem ou não a caracterização deste elemento subordinação. Tá? A partir daí, a gente pode falar que a gente tem a não eventualidade. Né? Como é que funciona, dentro do contrato, essa característica da não eventualidade? O que é não eventual? A gente tem que tomar muito cuidado, porque, assim, a habitualidade no direito do trabalho, ela gera direito. Tá? Como regra, ela vai gerar direito. Só que é o seguinte, o trabalho eventual, né, aquele trabalho que é feito com eventualidade, de forma esporádica, como regra, ele não tipifica, né, uma relação empregatícia. Por quê? Porque quando nós estamos a falar no contrato de trabalho, nós temos que observar, tá, que dentro dessa característica, né, do elemento pessoalidade, da característica da não eventualidade, ele existe uma periodicidade no desenvolvimento desse trabalho, tá? Então, no reconhecimento do vínculo, isso é muito levado em consideração quando a gente está a falar sobre a não eventualidade. Mas a gente tem que observar o seguinte, no direito a gente tem algumas regras. Por exemplo, o caso mesmo do professor, né? Por exemplo, eu estou vinculada a vocês, eu trabalho, né, no UBM toda segunda, terça e quarta, né? São os meus horários. Quinta e sexta eu não trabalho. Isso quer dizer que eu não tenho habitualidade? Não, eu tenho habitualidade. Toda segunda, toda terça, toda quarta, eu estou à disposição do UBM, né, no meu horário de trabalho, tá? Então, essa característica da habitualidade, com exceção lá que a gente tem do contrato intermitente, que também quebra, né, essa característica, que é uma característica, vamos dizer assim, também básica, né, para configurar a relação de emprego, nós temos que ter um trabalho que tenha continuidade, que tenha constância, que seja regular, tá? E no material que eu vou colocar para vocês, hoje mesmo eu coloco, eu procurei até colocar algumas jurisprudências, né, que falam justamente dessa questão de todas essas relações, subordinação, pessoalidade, eventualidade. Por exemplo, olha, essa ementa aqui, ó, que é ementa relativamente nova, né, de 2018. Um recurso ordinário de relação de emprego. O juiz deu pela inexistência. No caso, não existiu relação de emprego entre as partes litigantes, uma vez que a reclamante era trabalhadora eventual, conforme a tese de defesa, pois laborava nas folgas da balconista em 2 dias por semana.
sentença que se reforma. Então, aqui, o tribunal, né, o TRT 19ª Região, ele entendeu que não configurou a relação de emprego, porque essa pessoa, ela trabalhava, eventualmente, na folga de uma outra trabalhadora. Aqui também existe uma colocação, né, que é, vamos dizer, é voz corrente, que eu particularmente acho que isso não interferiria para caracterizar a habitualidade, mas é praxe na nossa jurisprudência. A pessoa que trabalha, por exemplo, a diarista, né, que vocês conhecem aí, que trabalha até 2 vezes na semana, ela é considerada, né, uma trabalhadora eventual e não considerada uma empregada. Mas, na verdade, penso eu, né, na minha modesta opinião, que o fato dela trabalhar 2 ou trabalhar 3 semanas não seria um fator preponderante, né, a descaracterizar esse vínculo, tá? Porque a gente poderia considerar que ela é uma trabalhadora horista, mas a jurisprudência sedimentou nessa característica, tá? E então fixou essa condição. Então, quando a gente analisa, né, a não eventualidade, a gente entra justamente dentro dessa característica, tá? Então, o empregado, né, aquele que tem um vínculo empregatício, regra geral, ele tem um trabalho que é não eventual, ou seja, que é habitual. Lembrando para vocês que tudo aquilo que a gente tem no direito do trabalho que se torna habitual, ele gera direitos, tá? Ele incorpora e, assim, ele vai gerar direitos presentes e direitos futuros. Falamos lá na questão da onerosidade, né? O que é onerosidade? A onerosidade é justamente a percepção, né, de um valor econômico, porque o empregado, ele tem direito a uma vida digna. E a Constituição já deixa claro que o empregado, né, ele tem direito ao mínimo existencial, a um salário mínimo digno, né? A gente até é uma outra discussão que a gente tem, né? Será que o salário mínimo realmente é um salário digno? Até, se a gente for ver, né, ao pé da letra, não. Mas ainda bem que a gente tem um mínimo, né? Porque imagina se a gente não tivesse estabelecido pelo menos um mínimo que garantisse, né, condições. Agora, é claro que esse mínimo, né, ele não atende a tudo aquilo que está estabelecido na Constituição como base, né, para que o ser humano trabalhador tivesse ou tenha uma existência mínima, tá? Então, nessa onerosidade, o empregado, né, pelo seu suor, pela força do seu trabalho, ele tem que receber por aquilo. A gente viu que o contrato de trabalho, ele é oneroso, ele não é gratuito. Ele é um contrato que tem a prestação de serviço, né, de um trabalho subordinado, mediante pagamento. Agora, este pagamento, a gente vai ver lá na remuneração daqui uns dias, que ele pode ser por tarefa, ele pode ser por hora, ele pode ser quinzenal, ele pode ser mensal, né? Vai depender do tipo de contratação, tá? Aí a gente cai lá, acho que a gente até comentou sobre isso. Mas e se quando eu fui contratado, a gente não fixou um piso salarial? Não tem problema. A gente vai praticar o quê? Se a empresa não tem norma coletiva, não tem piso da categoria, o salário mínimo. Se a empresa tem piso da categoria, o salário da categoria. Se a empresa tem norma coletiva, a norma coletiva. Sempre é garantido para ele. Eu não preciso nem, regra, né? Eu nem preciso verbalizar essa condição, porque é uma condição que já está tipificada, né, na lei, que a gente tem sempre que observar, tá? Outra coisa que nós temos que observar, a questão do ânimos contraente. A questão do ânimos contraente, ela já não é obrigatória, né? Nós vimos que ela é um elemento que não é essencial, é um requisito, né, que pode ter ou não. Esse ânimos contraente, ele tem a característica, né, que é a vontade daquela pessoa em querer ser empregada,
tá? É a vontade da parte, né, ou das partes em constituírem aquele contrato. Vamos pensar num exemplo. Por exemplo, se eu tenho uma freira um hospital, trabalhando, né, fazendo uma função de enfermeira, mas ela está ali pelo mistério religioso dela, né, para desenvolver a sua caridade, ela não tem, né, dentro de si a vontade de ser empregada, e sim de praticar e exercer a sua fé, né, o seu amor pelo próximo, para que sim ela atinja, né, o seu objetivo religioso, tá? Mas o que acontece? O ânimos contraende, ele é muito subjetivo. Por que ele é subjetivo? Porque ele é intrínseco da pessoa, né? Às vezes a pessoa, ela entra, realmente ela não quer ser contratada, mas a situação leva a gerar um posterior vínculo empregatício, tá? Então, por isso que o ânimos contraende, ele não é, assim, um requisito, né, considerado essencial, porque vai depender muito das circunstâncias. Eu já vi uma ação onde uma pessoa começou a ajudar, né, no local religioso, como serviço voluntário, mas não assinou nada de voluntário, começou, né, a trabalhar lá na secretaria e foi ficando, aí passou 6 meses, aí começou todo mundo a dar ordens, aí começou também lá, né, o religioso a cobrar o horário. Quando se viu, ela, quando entrou, não queria ser empregada, ela estava fazendo um trabalho voluntário, né, queria só era da igreja, queria participar. Mas quando, no andar da carruagem daquela relação, ela mesma passou a querer, né, que tivéssemos uma relação de emprego. Então, isso é muito subjetivo, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com essa relação. Na verdade, assim, cuidado a gente tem que tomar com tudo, né? Mas o juiz é que vai fazer essa análise posteriormente, tá? Outro requisito que a gente tem, que é considerado requisito também complementar, é a exclusividade. O que é exclusividade? A exclusividade é a característica que eu tenho, né, de eu querer ser exclusivo. Ou, quer dizer, eu até que não, mas a empresa querer que eu trabalhe só para ela, tá? Mas isso aqui, você não vai encontrar, né, uma previsão no artigo 3º, nem no artigo 2º. Por quê? Porque isso aqui é uma liberalidade. A não ser que tenha, né, na lei uma regra diferenciada. Por exemplo, o estatuto da OAB, né, o Estatuto do Advogado, ele diz para a gente que o empregado, para trabalhar 8 horas, se ele tem um regime de trabalho, ele, então, tem que ter um contrato de exclusividade. Se ele não tiver um contrato de exclusividade, ele só pode trabalhar 4 horas. Mas aí, por força o quê? Por força do que está estabelecido, né, em lei, tá? Mas, regra geral, ela é estabelecida em contrato. Sei lá, o Faustão tem um contrato de exclusividade com a Globo, né? Então, aí a gente colocou uma cláusula, né? Geralmente uma cláusula de exclusividade que nós colocamos no contrato, tá? Mas essa característica da exclusividade é uma característica que você vai, né, trabalhar, você vai pactuar nessa relação, quando você está combinando este contrato. Então, quando você está combinando este contrato, você então põe a regra, né, da exclusividade ou não. Então, ânimos contraente, tá? E exclusividade são requisitos complementares. Eles não são necessários a configurar essa relação, ok? Hoje, com a reforma trabalhista, tá? O parágrafo único do artigo 444, ele trouxe para a gente uma figura, vamos dizer assim, uma figura diferente. O
que seria essa figura diferente? Ele trouxe para a gente o que a doutrina hoje chama de empregado hipersuficiente. O que seria isso? Então, vamos lá. Vale a pena ler o 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Ou seja, nós podemos firmar, né, o nosso contrato de trabalho por condições estipuladas livremente, mas desde que eu respeite, né, a proteção, o que tiver estabelecido em norma coletiva, né, e aquilo que tiver estabelecido pelas autoridades competentes. Aí, o parágrafo único, né, foi introduzido pela reforma trabalhista, e aqui, então, ele cria esse empregado hipersuficiente, tá? Ele diz o seguinte: a livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às previsões previstas no artigo 611 desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. O que ele quer dizer com esse empregado hipersuficiente, né? Ele criou uma condição que, ao ver de vários doutrinadores, é uma condição que é considerada inconstitucional, né? Por quê? Porque ela fere princípios básicos instituídos na Constituição, porque a gente não pode ter, né, regra geral, qualquer discriminação em relação ao emprego, em relação a salário, né, em relação ao trabalho manual, técnico, intelectual. Então, ela cria uma condição onde, cumulativamente, aquele empregado, né, que tiver diploma superior, de qualquer curso superior, e que perceba hoje em torno de 11.600, né, reais, ou seja, ele perceba 2 vezes o limite máximo da Previdência Social, ele pode fazer negociações diferentes, independentemente da norma coletiva, dentro daquelas previsões que estão lá no artigo 611-A da CLT. Esse 611-A também é um artigo novo, né, introduzido pela reforma trabalhista, que permite vários tipos de negociações em relação à remuneração, em relação à jornada de trabalho, em relação a trabalho em local insalubre. Ele traz várias condições. Agora, o que se questiona, né, até que ponto, e eu acho que isso tem valor, até que ponto o fato do empregado ter um curso de nível superior e perceber, né, um salário, vamos dizer assim, melhor, ele realmente tenha condições de avaliar, né, toda uma condição de proteção que a lei lhe dá. Tá? Então, de uma forma geral, a caracterização trazida, né, para esse empregado hipersuficiente, ela vem sendo muito rebatida pela doutrina, pelos julgadores, porque isso, né, pode levar, não estou falando para vocês que levaria, mas pode levar o empregado a uma condição de vulnerabilidade, lhe dando uma perspectiva de conhecimento que nem sempre eles têm. Inclusive, esse tipo de empregado também, decorrente da reforma trabalhista, ele hoje pode, né, além de negociar, né, vamos dizer assim, a base das suas relações contratuais, ele ainda tem direito de optar pela arbitragem. Eu acho que a gente já comentou, mas eu vou comentar de novo, né? A arbitragem é um meio de resolução de conflito extrajudicial, aonde, quando nós formamos o contrato,
aqui no caso, né, quando da contratação, quando da formação do contrato, nós vamos inserir o que nós chamamos de cláusula compromissória. A cláusula compromissória, ela funciona da mesma forma quando a gente estabelece o foro de competência, né? Então, lá no final do contrato, a gente coloca lá, caso amanhã tenha alguma divergência em relação a esse contrato, ou existe alguma discussão em relação a esse contrato, ele vai ser decidido pela arbitragem. Quando nós colocamos, né, a decisão pela arbitragem, nós, então, tiramos a possibilidade, como regra, disso ser julgado pela Justiça do Trabalho. Então, em vez de ser decidido pela Justiça do Trabalho, a gente vai procurar, né, na verdade, um árbitro ou uma câmara arbitral, e eles, então, é que decidirão. Lembrando que o árbitro, né, ele se equipara a juiz de fato de direito, a decisão proferida pelo árbitro, né, ela não tem o duplo grau de jurisdição, então ela não está sujeita a recurso, e o mais interessante, né, o árbitro pode ser qualquer pessoa, ele não precisa de ser uma pessoa que tenha conhecimento jurídico, tá? Então, aqui também, né, se tem o questionamento, até que ponto, né, só por conta dessa pessoa, mais uma vez, né, ter cumulativamente aí uma remuneração de 11.600 e mais ter um diploma, né, de nível superior, e dá o conhecimento satisfatório para ele saber o que seria a opção pela arbitragem, tá? Então, assim, é um assunto polêmico, né, que vem aí sendo, né, acredito que vai ser muito discutido, né, na seara trabalhista, mas, em tese, ele está valendo, tá? Até porque a gente tem algumas ações diretas de inconstitucionalidades, mas, infelizmente, no Brasil, essas ações demoram tanto a ser julgadas, né, que quando são julgadas, a coisa já passou tantos anos que perde um pouco seu valor. Mas hoje a gente, então, tem a figura, tá, gente, desse considerado empregado hipersuficiente, pela característica. Agora, importante, tá? Necessariamente ele tem que acumular esse valor de duas bases máximas da Previdência Social com o nível superior, ok? Eu fiz ele aqui de forma diferente, digo assim, em separado, para vocês terem essa característica, até porque ela é bem recente, né, no mundo trabalhista, porque decorrente da reforma do final do ano de 2017. A partir daqui, já que a gente já entendeu, né, o que é o empregado e como é que ele funciona, nós vamos começar a falar, então, sobre o que muitos doutrinadores falam tipos especiais de empregados, tá? Porque, assim, a gente tem vários tipos de empregados e assim como o contrato, né, cada um dele tem a sua própria característica, tá? Então, no caso do empregado doméstico, né, a gente tem que o empregado doméstico ele é regido pela Lei 5.859 de 72, que foi regulamentada pelo Decreto 71.885 de 73, tá? E, no caso, o empregado doméstico, né, ele né, sempre uma pessoa também física, né? E essa pessoa física, tá, gente? Ela vai trabalhar, né, em uma casa, né? Assim, uma casa, vamos reformular. Ela vai trabalhar para uma família. E jamais, quando nós estamos a falar de um empregado doméstico, ele pode estar vinculado a uma atividade com fins lucrativos. Então, esse tipo de atividade, esse tipo de serviço, né, ele é prestado nas resistências dos empregadores e não a uma empresa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Primeiro porque, na verdade, as pessoas pensam que doméstico é só empregada doméstica. Errado. Porque o doméstico, ele vai muito além, né?
A gente tem babá, a gente tem o caseiro, jardineiro, lavadeira, motorista, mordomo, o cara que dirige lá o jatinho, que dirige a lancha, eles são domésticos, tá? Essa é a característica. Agora, por exemplo, se eu tenho um motorista, certo? Que é meu motorista particular. E esse motorista, ele começa a fazer serviços para a minha empresa, e a minha empresa é uma empresa, né, que ela tem fins lucrativos, ele vai perder essa condição de doméstico e passa a ser, então, um empregado, né, um trabalhador urbano. Tá? É claro que hoje o doméstico está bem equiparado, né, por conta da Constituição, ao empregado urbano, tá? Mas, em termos de recolhimento, né, a gente tem algumas situações aí que é melhor você ser, mais fácil, vamos dizer assim, você ser um empregado, né, com característica de empregado urbano, tá? É a mesma coisa, eu tenho uma doméstica na minha casa, mas agora, com a pandemia, houve necessidade de eu transformar minha garagem numa, sei lá, numa mini empresa, eu vendo salgadinhos, então a minha doméstica faz os meus salgadinhos. Opa, esses salgadinhos, né, têm uma finalidade lucrativa, né? É a mesma coisa o empregado doméstico rural, né? O empregado doméstico rural, se ele está lá para cuidar do seu sítio, ele não pode estar vinculado a nenhuma atividade que tenha a condição de ser lucro. Ele vai ser um caseiro, ele vai tomar conta da casa, mas ele não vai vender leite, né? Ele não vai ficar ordenando a vaca para vender o leite depois, para vender as frutas que tiverem como excesso. Então, essas são condições que nós temos que observar. Oi. Aqui, nessa condição que você falou da empregada que vai ajudar, mesmo que ela esteja vendendo salgado para poder ter uma renda para pagar ela, não pode? Não. Não, claro que não. A doméstica, a característica do trabalho doméstico é ela trabalhar para a família, e essa família, por conta que a família não é uma atividade com fins lucrativos. Se ela está trabalhando numa atividade, né, que tem alguma condição de fins lucrativos, perde a característica de doméstico. Você pode ler lá na lei que o qualificativo, né, de se configurar o doméstico é justamente a diferença, vamos dizer assim, a diferença é os fins lucrativos. Passou a ter uns fins lucrativos, não tem jeito, perdeu a condição de doméstico. É que, assim, Érico, a maioria das pessoas, né, elas não conhecem a lei, entendeu? E como hoje está muito equiparado, né, o doméstico com o urbano, não se questiona muito isso, tá? Mas, ao pé da letra, ela trabalha numa residência, numa atividade sem fins lucrativos. Se passa a ter um fim lucrativo, perde o qualificativo de doméstico. Ok? Entendi, obrigado. Nada. Bom, o empregado rural. O empregado rural, na verdade, ele não tem assim, uma condição muito, né, diferenciada. Ele também é uma pessoa, né, física, que ele trabalha ou numa, né, atividade ou numa propriedade rural, ou mesmo num prédio rústico, mas ele tem a característica, né, de trabalhar para a característica de trabalhar para um empregador, né, rural, tá? E o mesmo qualificativo que a gente dá para o empregado, né, a gente dá para o empregado urbano, a gente dá para o rural. Hoje, na verdade, a partir da Constituição de 88, né, a gente tem que, como eles foram equiparados, o que a gente tem de diferente mesmo é só em relação à questão da jornada noturna, né? O ruralista, ele tem um diferencial que pode começar 1 ou 2 horas, né? Antes, se ele trabalha na lavoura ou se é pecuarista, tá?
Agora, o resto do empregado rural, hoje em dia, nós não temos mais diferença. Antigamente, a grande diferença que nós tínhamos quando nós falávamos, né, em trabalhador rural, era em relação à prescrição. O rural, antes da Constituição de 88, se não me engano, ele era imprescritível. Então, assim, vocês são muito novos, né? Mas se vocês perguntarem, talvez, os avós, os pais de vocês, eles vão contar a história para vocês aí de amigos que perderam, né, tudo porque tinha um empregado rural que trabalhou 20, 30, 40 anos, depois saiu e reclamou, tá? E não tinha, né, carteira assinada, não tinha nada disso. Porque o fato dele ser um empregado rural, ele tem todos os seus direitos garantidos normalmente, tá, gente? Ele tem tudo garantido, fundo de garantia, previdência social, férias, terceiro, salário, tá ok? Mas hoje, a prescrição do rural segue a regra, né, do urbano. 2 anos do término do contrato de trabalho, retroativo aos últimos 5 anos, tá? Não tem nenhuma diferença em relação à prescrição, tá? Tá equiparado, ok? Temos uma figura que vocês estão ouvindo muito ultimamente, mas vocês não ouvem, né? Não tem essa perspectiva desse nome, tá? Nós temos o que nós denominamos trabalho a domicílio, tá? O trabalho a domicílio, ele tem previsão no artigo 6º da CLT e também no artigo 83, que acaba falando da remuneração. O que acontece? Nós conhecíamos o trabalho a domicílio, geralmente o trabalho que era executado, por exemplo, ele nasce, né, lá das costureiras, que trabalhavam em casa, né, fazendo costura, fazendo cortinas, trabalhavam em casa, mas dentro de uma condição de vínculo empregatício. Então, ele se origina dessa relação. Tá? Então, quando se fala no trabalho a domicílio, a gente tem um trabalho que a pessoa executa na casa dela, mas que, independentemente do local que ele é executado, é uma relação, tá, de vínculo empregatício normal. Então, o artigo 6º diz para a gente o seguinte, olha, artigo 6º, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? É uma modificação que houve a partir de 2011, que ele aparece, a partir de 2011, com essa figura aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar, do teletrabalho, né, onde a gente tem a figura, então, do teletrabalhador, empregado em domicílio ou teletrabalhador, tá? A figura do empregado a domicílio, então, é aquele empregado, né, que ele trabalha fora do local de trabalho, mas ele preenche os requisitos lá que nós temos do artigo 2º e buscando a subordinação no artigo 3º. Então, na verdade, ele tem uma relação, né, de emprego dentro de uma característica, né, que nós vamos buscar que configura essa relação, certo? E a partir de 2011, né, com o avanço que nós temos da tecnologia, eles, então, criaram essa figura do trabalhador, né, que passa a ser, então, o teletrabalho, aquele trabalho que é exercido na casa da pessoa, né, fora do ambiente do trabalho, mas
em decorrência, o quê? Em decorrência, né, dessa possibilidade que nós temos de usar os meios de informação, os meios aí que a gente tem, né, de telecomunicação, tá? Isso, então, quantifica essa figura que nasceu com o nome, ele perdeu um pouco esse quantificativo de trabalho em domicílio e passa a ter o nome, então, de teletrabalhador, tá? Então, quando eu ouvi falar no teletrabalho, a gente tem a figura do teletrabalhador, que é aquele pessoa que trabalha, né, fora do local da empresa, pela possibilidade que a gente tem pelos meios hoje tecnológicos, tá? Agora, a partir da reforma trabalhista, na verdade, ainda dentro desse empregado a domicílio, né, com a ajuda aí da informática, né, da tecnologia, da internet, da mudança dos meios de comunicação, esse trabalho à distância, ele, então, possibilita, né, uma condição diferenciada, aonde a gente passa a ter também a figura do trabalho do home office, né, que hoje, na pandemia, é o que mais a gente tem, né, dentro da análise de uma contratação. E que eu, particularmente, acho que depois da pandemia, muitas atividades, muitos exercícios que nós temos hoje jamais vão voltar ao que era, né, vamos dizer assim, ao que era a normalidade antigamente. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe o artigo 75A a 75E da CLT numa nova visão deste teletrabalho, tá? Como é que funciona, né, esse teletrabalho? Ele trouxe para a gente, né, vamos dizer assim, uma figura nova, mas, na verdade, a meu ver, esse trabalho à distância, né, ele continua ainda meio que, vamos dizer assim, meio que capenga, né? Por quê? Porque a lei, ela vem como uma regra, mas ela acaba não trazendo benefícios, tá, normais para estes empregados, pelo fato deles trabalharem de forma remota. Então, observe o seguinte, o artigo 75B da CLT, ele diz para a gente, considera-se teletrabalho a prestação de serviços predominantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Tá? Então, ele fala que, através, né, dos meios de comunicação, você, então, vai trabalhar fora do local, né, da empresa, executando sob suas ordens e sob suas dependências essa atividade. O parágrafo único desse artigo complementa que o comparecimento às dependências do empregador ou a realização de atividade específica que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, independentemente, né, se você for chamado para uma reunião, ou o fato de você ter que comparecer uma vez por mês, uma vez por semana na empresa, não descaracterizaria, né, como fonte o teletrabalho. Uma outra coisa que é ressaltado no artigo 75C é que essa prestação de serviço, né, dentro dessa modalidade de teletrabalho, ela tem que estar textualmente colocada dentro do contrato, especificando, inclusive, quais seriam, né, as atividades realizadas por este empregado. No caso agora, por exemplo, no momento da pandemia, eu tenho visto que, por necessidade, né, de tudo que está ocorrendo, na verdade, as empresas elas nem têm feito, né, essa especificação no contrato por uma situação, tá, sui generis, que o próprio Ministério, né, próprias orientações trabalhistas, né,
estão sugerindo o trabalho em home office, tá? Esse artigo 75C também, ele fala que esse trabalho ele pode ser realizado, tá? Se a gente tem um regime presencial e passa por teletrabalho, não tem problema nenhum, desde que seja feito um aditivo contratual, né, ao contrato já existente, colocando essa possibilidade. E também desde que haja, né, o acordo de vontades, porque a gente está falando num contrato de trabalho, tá? Um contrato, um ajuste de vontade das partes. Outra coisa que ele fala, que se houver alternância, né, do regime de teletrabalho para o presencial, então você saiu desse home office, né, e está voltando para o presencial por determinação do empregador, você tem um prazo de transição aí mínimo de 15 dias, tá? E também há necessidade de você fazer o respectivo registro no contrato de trabalho. Uma outra coisa interessante que tem é o artigo 75D. Ele diz que, no caso, a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou funcionamento dos equipamentos, né, tecnológicos ou de infraestruturas que são necessárias à adequação da prestação de serviço, tá, remoto, bem como reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Acontece o seguinte, na verdade, salvo algumas raras exceções, a maioria dos contratos, né, de home office, a maioria dos contratos que hoje são executados, né, pelas pessoas através desses meios tecnológicos, quem está acabando por suportar toda essa atividade, essa condição, é o empregado. E ali diz que, na verdade, tem que ser pactuado dentro do contrato. Porque, assim, na verdade, é bom você trabalhar em casa? Mas se a gente for fazer uma análise, quem mexe aí com a RH, faz essas perspectivas, a gente sabe que se a gente for fazer uma análise do contrato mesmo, o que acontece? Você trabalhando na sua casa, né? Você tem lá o gasto maior de água, de luz, de internet, né? Por exemplo, o seu computador está sendo desgastado. Você fala assim, mas esse é um risco que você tem. É um risco que você tem. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar lá, né, que o artigo 3º fala para a gente, o artigo 2º fala para a gente que o risco da atividade econômica é do empregador. Então, caberia ao empregador, né, arcar com esse risco. Mas quando foi, né, tipificado o home office na reforma trabalhista, eles deixaram a critério das partes, tá? Você fala assim, não tem um custo maior. Tem sim, tá, gente? Você tem um custo maior, que esse custo hoje tirou da empresa. Você fala assim, mas você tirou da empresa, sim. Porque, por exemplo, se você está dentro da empresa, a luz que está gastando é de quem? Da empresa. Se você está na empresa, a água que está gastando é de quem? Mas eu gasto pouca água. Aí você tem que computar o banheiro, né? Você tem que computar o papel. Não estou sendo, como é que fala? Pão dura, não. Estou só refletindo com vocês como é que é a perspectiva de trabalho, né? Então, há doutrinadores que hoje questionam, né, em relação a isso, que o risco da atividade econômica é do empregador, mas hoje houve uma inversão de valores, aonde nós passamos esse risco da atividade para o empregado, e sem nenhuma contraprestação por esse risco, porque o empregado teve, né, em tese, que arcar sozinho, tá? Esse artigo 75D, ele tem um parágrafo único, que ele diz que se a empresa, né, ela pagar, né, esses benefícios, ou pagar um valor, né, por essa utilização que o empregado está tendo, esse salário, esse benefício, tá? O nome dele é salário-benefício, ou salário-utilidade. Esse salário-benefício ou salário-utilidade que o empregado recebe, ele não integra a remuneração do empregado. Por quê? A gente vai ver lá na frente, né, que nós temos alguns tipos de benefícios ou de salário-utilidades que integram a remuneração do empregado. Aqui, no caso, não integram, tá?
a próprio caput do artigo 75D exclui de forma textual, certo? E o mais interessante, gente, é o artigo 75E. O 75E, ele diz que o empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às preocupações a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar um termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Gente, sinceramente, vamos fazer uma análise aqui. Você acha que o cara que está em casa, muitas das vezes, ele está preocupado com o acidente de trabalho? E outra, uma coisa que a lei não definiu, que eu particularmente acho preocupante, quando é que, na verdade, vai se configurar, né, o acidente de trabalho? A pessoa está trabalhando em casa. Como é que a empresa vai emitir uma CAT se não se tem prova nenhuma, né, que foi decorrente de um acidente do trabalho? O cara, vamos supor que é uma pessoa bem tranquila, né, que tudo para ele está bom. Ele está trabalhando, mas o que ele faz? Ele pega o computador dele, junta lá duas extensões, né? Põe o computador na barriga e fica lá em cima da cama, lá, meio dormindo, meio digitando, lá, trabalhando. Eu não vou saber disso, essa pessoa depois vai ter um problema de coluna e eu que vou pagar por essa doença profissional. Então, são situações, né, que a gente tem que a lei não definiu, né? E que ela deixa, então, agora para que as partes, né, ou depois alguém, né, o judiciário, vai definir esse critério, o que é complicado, né? Mas agora, no momento da pandemia, é uma realidade. E como a gente estava falando até no início, na verdade, é uma realidade que eu acho que ainda vai ter longo prazo, tá? E fora que se a gente perceber bem, é uma coisa que eu acho que não volta nunca mais, gente. A gente vê essas reportagens aí, né, de vários jornais, revistas, tem grandes empresas, grandes escritórios no Rio de Janeiro, que está todo mundo em home office, entregou, né? A gente tem um boom aí de escritórios vazios, né, grandes escritórios, e eu particularmente não vejo isso voltando, tá? Mas existe essa possibilidade. Eu só acho, penso eu, que quando da reforma deveria se ter preocupado um pouco mais de como seria realmente o desenvolvimento desse trabalho. Trabalhar em casa tem suas vantagens? Muitas, né? É ótimo. A gente mesmo, né, terminou aqui, se acabou, você já está dentro de casa. Mas, por outro lado, tem alguns malefícios, tá? Ana, você queria perguntar? Professora, no caso aí, o PCMSO, elaborado pelas empresas, eles deverão constar, deverão redigir a respeito, né? Colocar essas informações, mas será que vão colocar no caso do teletrabalho? Eu acho, estou sugerindo aqui, tá? Porque, assim, eu confesso que eu nunca vi nenhum PCMSO, ou mesmo LTCAT, em relação a essa questão, até porque não vai configurar acidente de trabalho, porque não vai ter como provar como é que foi. Então, assim, ele só vai falar que a pessoa está trabalhando em casa, né? Então, dentro dessa perspectiva, como é que ele vai falar como é que é a casa de cada um? Né? É o que ele fala aqui no 75E. Ele vai dar uma instrução só, que é uma instrução geral. Olha, você tem que ter cuidado. Tipo assim, ele vai fazer um caderninho de ergonomia, né? Você está assinando aqui que você, né, não vai fazer isso. Mas a gente sabe que entre o assinar, né, ainda mais o brasileiro, tadinho, entre o assinar e o acontecer, existe uma universalidade, né, grande de fatores aí, né? Então, assim, eu acho que no futuro a gente vai ter muitos problemas, mas a própria lei deixou. E, assim, a gente não pode dizer que o empregador hoje não está gostando do trabalho home office. Para ele está maravilhoso, porque ele pegou o risco da atividade dele inteirinha,
E é claro que existem exceções, né? Mas, regra geral, o que ele fez? Ele pegou o risco da atividade dele e jogou para você, ó, toma, se vira aí que você tem que trabalhar, né? Então, assim, é complicado, né? Tem fatores bons, mas também tem fatores ruins. Então, assim, eu não consigo enxergar, tá, Ana, que o PCMSO vai conseguir dizer disso, tá certo? Ele vai dizer na forma geral, olha, quem trabalhar em home office vai ter que observar as seguintes regras, vai fazer um termo lá, o empregado vai assinar, mas isso não quer dizer, né, que o empregado vai chegar lá e vai fazer, né? Nossa, eu já vi tanta gambiarra, não precisa, na própria empresa a gente já vê que os empregados fazem um patrão olhando, você imagina o patrão não olhando, né? O cara não tem estrutura. Ele vai montar a estrutura. Coloca 5 ligações no mesmo beijamento. Não é? Ele vai montar a estrutura que ele tem. Nem todo mundo vai chamar um técnico, mandar fazer uma mesa que seja ergonômica, tudo isso, né? Até porque o custo passou para ele, então, em tese, né, eu acho que é complicado. Eu acho que, na verdade, a lei teria que ter trabalhado melhor no sentido de forçar, né, que no caso desse teletrabalho, havendo uma imposição, né, da empresa, ela deveria arcar com alguma coisa, e não o empregado ter que arcar com tudo. Talvez, assim, a gente tivesse vamos dizer assim, uma vulnerabilidade menor, tá? Mas isso é uma realidade que a gente está vendo em todo local, né? Eu acho que vocês têm assistido por aí, né, as pesquisas, né, demonstram que o home office hoje vai ser uma realidade, tá, gente? Vocês terem uma ideia, para a gente hoje conversar com o juiz, a gente manda um e-mail para a vara, aí no tal horário você consegue falar com o juiz pelo WhatsApp ou pelo telefone. Nem atendimento presencial a gente está tendo mais. Então, assim, é uma realidade bem diferente, né, que a gente está vivenciando nesse momento, mas que eu particularmente acho que, no geral, ela não vai retornar ao normal, tá? Mas eu espero, pelo menos, que ela melhore algumas condições para alguns empregados aí, ok? Dúvidas, gente, sobre empregado em domicílio? Não? Bom, trabalhador autônomo. O nome já está falando, né? Ele não é um empregado, ele é um trabalhador. O trabalhador autônomo, ele trabalha com autonomia, ou seja, né, ele não tem subordinação, ele trabalha por conta própria, tá? O serviço dele pode ou não ter continuidade. Então, o autônomo é aquela pessoa que ele tem autonomia no desenvolvimento do seu trabalho, né? Ele vai, se ele quiser, ele trabalha o horário que ele quer, né? Ele é que tem o poder de direção do seu trabalho, ninguém tem o poder de direção sobre ele, e, consequentemente, como regra geral, ele não é vinculado à CLT, né? Porque ele não é considerado um empregado, tá? Então, aí a gente tem, né, o qualificativo praticamente de todos os trabalhadores, todos os profissionais, né, liberais que entram dentro dessa perspectiva da autonomia, tá? Eles têm ampla liberdade no desenvolvimento, né, das suas atividades. A reforma trabalhista também, ela trouxe aqui uma situação bem atípica, tá? Em relação ao contrato ao trabalho do autônomo, né? Porque ela acrescentou o artigo 44B na CLT, que diz que a contratação do autônomo, cumpridas por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade, né, de empregado, tá? Isso aí é o seguinte, mais uma vez a gente volta, né, àquela perspectiva que o juiz vai proceder uma análise. O que quer dizer isso? Se tem um pedido de vínculo empregatício, né, feita por um autônomo, o juiz, na verdade, ele vai proceder à análise quando ele fizer o julgamento. Aí ele procede à análise com base em quê?
com base naqueles requisitos essenciais, né, que configuram a relação de empregado, tá? Então, ele vai ver se tinha pessoalidade, se tinha subordinação, né, tinha onerosidade, tá? Mas hoje, esse artigo 442B da CLT também, ele dá a possibilidade, né, porque o autônomo, em regra, é aquele empregado que ele trabalha, mas vai embora, ele tem quase que uma característica de um trabalhador eventual, tá? Mas a CLT vem hoje, diz que ele pode ter até, o trabalho, né, dele pode ser até desenvolvido com exclusividade, mas desde que não preencha os requisitos, né, de uma relação de emprego, ele continuaria, então, dentro de uma relação de trabalho com autonomia, tá? Esse artigo também, há quem diga, né, que ele fere princípios do direito, tá? Porque o autônomo, a característica dele não seria uma característica nem de habitualidade, nem uma característica de exclusividade. Na verdade, vocês devem ter observado, né, que ao longo aí que a gente está estudando, eu sempre tenho, assim, de alguma forma, colocado para vocês que nós estamos tendo muitas discussões em relação, né, à reforma trabalhista, né? Porque hoje a gente tem muitas ponderações de como é que funciona as características da reforma, né? Ela acabou trazendo para o direito, de uma forma geral, várias posições que são posições conflituosas, tá? Então, assim, esse também é um artigo, né, que a gente tem questionamento se ele é, né, válido ou não, se ele é constitucional ou não, tá? Mas está aí, e a jurisprudência, ela pode trazer para a gente uma condição diferenciada. Em relação ao trabalhador temporário, na verdade, a gente estudou ele quando a gente estudou a Lei 6.019 de 74, né? O trabalhador temporário, a gente viu que é aquele, né, que presta o seu serviço porque existe uma demanda maior dentro da empresa, então ele vai fazer, né, essa prestação de serviço, mas a gente tem aquela trilogia, a gente tem o empregado, a gente tem o empregador e a gente tem o tomador de serviço, em que eu tenho uma pessoa que está vinculada a um determinado empregador, mas trabalhando para um terceiro, numa interposição de mão de obra, sem que isso gere um vínculo empregatício. Ou seja, ele preenche todos os requisitos que nós conhecemos para gerar um vínculo empregatício, porém, esse vínculo não é gerado, porque a lei assim, né, diz que não, porque, em regra, né, ele formaria um vínculo com esse tomador de serviço, tá? Então, a gente não pode esquecer que nessa relação do trabalhador temporário, a gente tem uma relação de natureza civil entre o tomador, né, e a empresa que contrata, e tem uma relação de natureza empregatícia, que é entre o empregado e o seu empregador, tá? No caso, né, o trabalhador temporário, né, que é um empregado, ele tem todos os direitos, né, assegurados normalmente pela lei, né, tem férias, tem 13º, ele é um empregado normal, tá? E seus direitos têm sempre que ser preservados na sua integralidade. Não sei se vocês estão observando, né, mas cada um desses empregados, a gente coloca que eles são formas especiais, porque eles têm, né, a sua própria característica, tá? Então, assim, na identificação, né, quando, na verdade, dependendo do tipo de contrato, quando vocês fizerem a identificação do contrato, vocês já vão fazer a identificação do tipo de empregado ou do tipo de trabalhador que nós estamos falando, ok? Aqui está vinculado, então, a Lei 6.019, que vocês viram, né, as características que nós temos que, né,
que observar. Lembrando sempre que essa 6.019 de 74 é a única forma no Brasil que se admite a intermediação de mão de obra, tá? Quero que vocês não esqueçam isso, porque é a única exceção que nós temos, ok? Bom, a gente ainda tem outros tipos de empregados para falar, mas, na verdade, hoje eu acho que a gente já falou sobre bastante.